As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h04 está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2013. Dia Mundial da Yoga, é também dia do profissional de mídia, dia do aperto de mão, dia universal olímpico, dia mundial do skate, é dia pra caramba, dia do intelectual, do imigrante e também da rainha. Olha quantos dias, Léo, boa tarde. Boa tarde, Lu. Como é que tá? Tudo bem, tudo certo, tudo ok. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Gostei de saber que existe o dia do aperto de mão. Viu só? Tem que apertar a mão hoje de todo mundo, hein, Ciro? Não esqueça. A mão, tá? A mão. E vamos agora aos principais destaques que você confere hoje aqui no Vida News. Manchetes do dia. Começando por Brasília, Yuri Hudson. No Brasil, mais de 22 milhões de pessoas sofrem com as crises asmáticas. A sexta-feira, dia 21, é marcada como o Dia Nacional de Controle da Asma. De Brasília agora, vamos voltar a Curitiba, Jefferson Nunes. A Defesa Civil do Paraná presta atendimento em 11 municípios paranaenses das regiões Oeste, Leste e Centro-Sul, que tiveram problemas por causa das chuvas. E agora o destaque de Rogéria Taide. Um pupurrizinho de notícias. Hashtag. O que será isso, hein? Americanos brancos, aplausos, gritos e assobios. OGX, castigo e crime. Daqui a pouquinho você vai entender tudo isso. Eu tô sem retorno hoje, se eu não escutar alguma coisa, você já sabe que é isso. Vamos agora a Campo Largo, Glauco Silveira. Manifestações acontecem amanhã e segunda-feira em Campo Largo. E ainda hoje no Vida News você vai acompanhar uma entrevista com o senador do PSDB do Paraná, Álvaro Dias. Estas e outras informações a partir de agora, somente aqui no Vida News, que já está no ar. 3h05. Tempo e temperatura. Áreas de instabilidades associadas a uma frente fria vão fazer a semana terminar com chuva no estado do Paraná. Ao longo da sexta-feira, o tempo permanece nublado, com pancadas de chuvas que ocorrem a qualquer momento do dia no estado. Além disso, ainda permanece o risco para temporais isolados, principalmente entre o oeste, o centro e o leste paranaense. O tempo fechado e os ventos de quadrante sul não vão deixar a temperatura subir tanto. E no estado do Paraná, a máxima não deve passar dos 24 graus. Já no fim do dia, o frio ganha força. E nas regiões do Planalto Central, os termômetros chegam a ficar próximos aos 9 graus. Para o fim de semana, a tendência é que as instabilidades percam um pouco mais de força e as chuvas fiquem concentradas principalmente sobre o norte paranaense. Já na parte sul do estado, a tendência é de tempo um pouco mais aberto, variação de nebulosidade e temperaturas bem mais baixas. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Tatiane Martins. Trânsito. Manifestação por causa dos alagamentos na região da cidade industrial de Curitiba está sendo realizada neste momento e mantém bloqueados os cruzamentos das ruas João Bétega com a Desembargador Cid Campelo e também a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com a João Bétega. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali, mas a manifestação está bastante complexa na cidade industrial de Curitiba. Portanto, você que está na região, evite a João Bétega nos cruzamentos com a Desembargador Cid Campelo e Juscelino Kubitschek de Oliveira. 3h07. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos: Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h07. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, o que você pensa da repressão que está sendo feita aos partidos políticos de se fazerem representar com bandeiras também nas ruas? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Léo, qual é a sua?
Eu acho que não é o momento, né? Não é agora a hora, não é o momento apropriado. E por tanto tempo os partidos políticos puderam falar, se manifestar, dizer, ir pra rua e não resolveram nada, que agora é vez do povo. Então eu tô com o povo. Não tem nada a ver aí o manifesto dos partidários, né? Do povo que defende as bandeiras dos partidos, inclusive a própria cúpula aí do PT organizando esses eventos, essas marchas aí. Eu acho que não é a hora. É completamente insano fazer esse tipo de manifestação agora. E vamos falar o português correto. Os partidos políticos querem manifestar o quê? Aliás, não fizeram muita coisa durante todo esse período contra a corrupção. É melhor realmente esperar. O que você pensa, Ciro Júnior? Partidos políticos devem colocar suas bandeiras nas ruas ou não? Olha, Luciana, com certeza não. Infelizmente, está sendo problemático. No Rio de Janeiro, os vermelhos do PT lá foram nas ruas, deu confusão, deu quebra-quebra. Não é o momento exato. Eles querem dizer que estão juntos com o governo, mas agora não é hora. Por que eles não fizeram passeata antes ou façam depois? Agora o pessoal está protestando, não tem nada que está lá para fazer confusão, que infelizmente sempre tem os meia dúzia de cada lado que vai arrumar confusão, vai arrumar briga, vai arrumar quebra-quebra. E vamos falar que tá com o governo agora não é uma boa coisa, não, né? Pois não é bonito. Não é muito bom mesmo, pra imagem até não vai ser. Eu vou ler aqui algumas das participações que a gente tem dos nossos ouvintes. São muitas participações chegando, viu, Léo? Vou tentar ler algumas delas agora. Vou ler todas, mas não todas juntas, porque senão ninguém aguenta ouvir tanta coisa. Tudo junto, porque tem muita coisa. E hoje a gente tem entrevista também com o Álvaro Dias. Vamos acabar tendo que encurtar um pouco o programa. Mas veja só, eu tenho aqui a opinião do Wilson Rodrigues. Ele diz o seguinte: repressão contra partidos de esquerda, típico de ação fascista, é o que estão fazendo. O Rick Paranissa diz: tá certo, o povo tem mais é que coibir esses oportunistas. A luta é do povo, não é do partido A ou B. Se eu for pra rua e ver bandeira de partido, vou sentar a porrada também, diz o Rick Paranissa. E tenho dito, se eles querem lutar em prol a bandeira dos partidos, eles que façam manifestações direcionadas, tão somente a seus partidos por uma melhor governabilidade daqueles que estão no poder, seja municipal, estadual ou nacional. O Fernando Gonçalves da Silva, ele é de Pontal do Paraná, disse o seguinte: começaram a se posicionar agora os partidos contra a população. O Glauco Silveira diz: nenhum partido deve se manifestar. Afinal, o que eles fizeram por nós nos últimos 15 anos? Ontem eu li uma coisa legal. A corrupção sempre existiu e o PT soube usar dela. Depois da declaração do Bonitão, do Passe Livre, a partir de hoje, até eles deveriam ser repudiados pelos manifestantes. Achei infeliz a declaração do Bonitão. O Rafael Zanella diz: partidos políticos gostam de tirar proveito deste tipo de situação, mas acho que o povo está saturado disso tudo. O Rafael Lobo, participando com a gente, um abraço, Rafael, ele diz: acho que ok, o problema é o seguinte, quem vai ficar à frente se as coisas arrumarem? Ou se a Dilma cair? Alguém de forma partidária vai ter que comandar. Revolução dos bichos na veia. Ou alguém ainda tem ilusão que o povo vai mandar no país? Não estou dizendo que sou a favor desse ou daquele partido, diz ele. O Robson Alves Ferreira diz que está nos ouvindo, participando com a gente. Tenho várias outras participações, daqui a pouquinho eu leio outras delas. Vocês também podem participar, pode enviar a sua opinião sobre esse assunto, basta você ligar para cá. 3029-9290 é o telefone para a sua participação, o Torpedinho é o 9229-1359 e você também pode participar pelas redes sociais. 3:11. Vida News. Giro de reportagem. Vamos começar aqui por Curitiba. Jefferson Nunes tem as informações sobre 11 cidades aqui do Paraná que foram afetadas pelas chuvas. Jefferson, é com você. A Defesa Civil do Paraná presta atendimento em 11 municípios paranaenses das regiões Oeste, Leste e Centro-Sul, que tiveram problemas por causa das chuvas. De acordo com o boletim divulgado no início da manhã desta sexta-feira, Irati está entre as cidades mais afetadas, com 460 pessoas desalojadas, que estão nas casas de parentes e amigos, e 40 desabrigadas, que foram para abrigos. Prudentópolis tem 32 moradores desalojados e 8 desabrigados. Uma morte foi registrada em Laranjeiras do Sul por causa de um deslizamento sobre uma casa onde estavam uma menina de 4 anos e a mãe. O corpo da criança foi encontrado e a mãe ainda está desaparecida. Outros municípios atingidos, mas em menor escala, são Curitiba, Colombo, Campo Largo, Ponta Grossa, São Tomé, Santa Teresa do Oeste, Teixeira, Soares e Imbituva.
O chefe operacional da Defesa Civil do Paraná, capitão Eduardo Gomes Pinheiro, explica que a maior parte das ocorrências refere-se a alagamentos e deslizamentos. A Defesa Civil do Estado ela está monitorando as 15 regionais e, por sua vez, acompanham de perto essas regionais o que acontece com os municípios depois de toda essa chuva que tem ocorrido no estado nos últimos dias. E, como reflexo, passamos a ter casos registrados de alagamentos, de enxurradas e principalmente de deslizamentos. 11 municípios ao todo no estado já informaram eventos que acabaram se traduzindo em danos e prejuízos para essas populações. Como a previsão é de mais chuva, a Defesa Civil mantém, ao mesmo tempo, um trabalho preventivo em todo o estado. De acordo com o capitão Pinheiro, a população precisa estar atenta aos riscos causados pela chuva. A orientação para as pessoas que estão nos ouvindo é que prestem atenção naquilo que está à sua volta. Quem mora perto de alguma região íngreme, onde nós temos ali um morro, é importante ter atenção, olhar, ver se não tem nenhuma movimentação, se a árvore... normalmente as pessoas percebem quando uma árvore ela está um pouco mais inclinada, quando nós temos às vezes um poste, esse poste começa a ter alguma inclinação, perceber algum movimento nesse local, é preciso que as pessoas deixem imediatamente e acionem a Defesa Civil do seu município. Também quem mora próximo a regiões onde costumamos ter alagamentos ou inundações, acompanhar o nível dos rios e estar em contato com a Defesa Civil local é muito importante. Nós não teremos uma redução dos desastres enquanto população e órgãos públicos nesse sistema de defesa civil que nós temos no país não trabalharem juntas para percebermos a tempo alertas antecipados desses eventos e termos ações que evitem esses danos e prejuízos que costumamos ter. Eduardo Gomes Pinheiro ressaltou também que existem canais diretos de contato com a Defesa Civil. O contato com a Defesa Civil nos municípios pode ser feito gratuitamente pelos telefones 199 ou o telefone do Corpo de Bombeiros 193, que atende e direciona essas ligações também para esses responsáveis. Um novo balanço da Defesa Civil será divulgado ainda nesta sexta-feira. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. É infelizmente lamentável o que acontece em todo o estado do Paraná por conta da chuva. Hoje, aliás, começou o inverno, portanto você vai se acostumando. Infelizmente, inverno chuvoso e frio está previsto para o estado do Paraná. Vamos a mais informações? Agora vamos falar da movimentação, da manifestação dos protestos em todo o Brasil. Vamos começar por Brasília. Manifestação em Brasília reuniu 30 mil e terminou em quebra-quebra. Quem tem os detalhes, José Carlos Oliveira. Tem tanta coisa errada no Brasil que não cabe em um cartaz. Essa frase, escrita em uma das milhares de faixas e cartazes da manifestação de Brasília, mostra que a recente redução de tarifas dos transportes públicos não deve cessar os movimentos populares. Os cerca de 30 mil brasilienses que ocuparam a esplanada dos ministérios convergiram nas reivindicações de melhor saúde e educação, de combate à corrupção e contra os elevados gastos da Copa do Mundo. A manifestação reuniu pessoas de todas as idades. Joel de Barros, um senhor de 76 anos de idade e morador do Paranoá, fez questão de exercer sua cidadania. O que nós queremos é tudo que nós temos direito pela Constituição. Nós estamos com a violência aí que ultrapassou os limites de tolerância. Nós estamos com a saúde complicada. Nós estamos com a impunidade que ultrapassou os limites de tolerância. Esse é um movimento pequeno, mas nós temos que fazer ele muito maior. E nós temos condições para isso. O adolescente Felipe Oliveira, de 15 anos, foi acompanhado dos pais e pediu mais foco nas reivindicações. O que está acontecendo, acho que no momento está sendo por reunir forças para reivindicar pelos seus direitos, mas na minha opinião deveria ter causas mais organizadas, deveria ter um pouco mais de foco para as manifestações. Hoje, em geral, está tendo mais coisa pela PEC 37, que é algo muito importante de ter uma manifestação contra. Além da PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público, outros temas do Congresso Nacional apareceram nas reivindicações. Houve protestos contra o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, contra o voto secreto dos parlamentares, contra a PEC que tira do Executivo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas e em apoio à proposta de reforço do Caixa da Educação que tramita na Câmara. Houve ainda protestos contra os governos federal e distrital e contra a parte da mídia, classificada de fascista e sensacionalista.
Um grande efetivo policial acompanhou os protestos. Os palácios do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram isolados e os manifestantes se concentraram no gramado e no espelho d'água em frente ao Congresso. A manifestação, que foi pacífica e irreverente a maior parte do tempo, teve os ânimos acirrados a partir de 7h30 da noite, quando a PM usou gás lacrimogênio pela primeira vez para dispersar uma minoria que lançava fogos de artifício em direção aos policiais. Muitos manifestantes foram em direção ao Itamaraty, entraram no prédio e chegaram a promover quebra-quebra. Algumas bandeiras dos estados hasteadas em frente ao Congresso foram arrancadas e outras colocadas a meio mastro. Também ocorreram pichações em prédios dos ministérios. O clima permaneceu tenso até o fim da manifestação. Os postos do SAMU atenderam dezenas de pessoas feridas e intoxicadas com gás lacrimogênio. Os atos de vandalismo foram condenados pela esmagadora maioria dos manifestantes com palavras de ordem ou cânticos do hino nacional ou de coros de brasilidade. A manifestação foi organizada nas redes sociais, onde novos eventos já estão marcados. De Brasília, José Carlos Oliveira. Vida News. Bom, e aqui no estado do Paraná, amanhã, sábado, às 3h da tarde, tem manifestação em Pontal do Paraná, no calçadão de Praia de Leste. Também amanhã, sábado, às 3h da tarde, na Praça da Paz, em Guaratuba, vai ter o segundo ato pacífico em apoio ao Movimento Nacional contra a Corrupção e a Impunidade. E ainda amanhã, às 2h da tarde, em Pinhais, na Câmara Municipal, tem também protesto. Portanto, todo mundo já se organizando para as manifestações que continuam. Daqui a pouquinho você vai saber de Curitiba e Campo Largo, também aqui no Vida News. Estão nos ouvindo Tiago Faria e Silvia Lucina pelo telefone celular e também de Balsa Nova, Andressa Cheranque. Um abraço para todos vocês. E eu vou ler daqui a pouquinho outras participações. Antes vamos chamar mais uma participação da Priscila Mazenotti, ela é de Brasília, porque agora cedo a Dilma esteve discutindo com ministros formas de conter o vandalismo nas manifestações. Acompanhe então a participação da Priscila Mazenotti. A reunião terminou agora há pouco. Neste momento, Dilma Rousseff está em outra reunião, mas a assessoria aqui do Palácio do Planalto não confirma com quem. Dilma cancelou a viagem que faria hoje a Salvador e também uma para o Japão, que faria na próxima semana, justamente para discutir com as autoridades brasileiras a dimensão dos protestos e os estragos causados pelos manifestantes. E também para definir a conduta do governo e medidas para conter atos de violência e vandalismo. Até o momento, Dilma Rousseff continua em seu gabinete e não deu declarações à imprensa sobre essas reuniões. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. Vida News. E hoje eu pergunto para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa da repressão que está sendo feita aos partidos políticos de se fazerem representar com bandeiras nas ruas? Tenho várias participações aqui, inclusive o Torpedinho, que não para de apitar aqui, viu? Olha, Poxa, só, Lu. não para um minuto. Hoje tá, hein? Hoje tá que Quando tá. tocar, você põe no ar de volta aqui o barulhinho. Pro povo ver que tá realmente tocando. E o Facebook também com várias participações. Qual que é o número, Lu? O Torpedinho é o 9229-1359, o telefone é o 3029-9290 e você tem também, claro, as redes sociais para fazer sua participação, para dar a sua opinião aqui pra gente. Eu tenho também aqui a participação do Silmar Barbosa, ele diz o seguinte: eu acho absurdo o salário de senadores e deputados e governadores e vereadores. Tinham que servir a pátria assim como soldados servem no exército, mas como voluntários, sem salários, é a opinião do nosso ouvinte. Também participando aqui com a gente, o Célio Silvério, ele é de Pinhais, diz o seguinte: os partidos sempre defenderam as suas causas e seus ideais, sempre, mas nem sempre eram os ideais de todo o povo. Este movimento é em defesa de todas as causas de um povo que já viu passar inúmeros partidos pelo poder e nenhum resolveu nenhuma delas. Eles têm mesmo de ser banidos das ruas, ou amanhã estarão usando as imagens para dizer que tudo o que foi feito conseguiram por mérito do partido A ou B. Lu. É verdade, Célio, diga. Eu atendi o telefone aqui. Solange de Araucária mandou um abraço para todos, falou que está nos ouvindo, que Araucária também vai ter protesto, manifestação às 5 da tarde. É hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã, 5 horas da tarde. Pelo que eu entendi, ela falou amanhã. Solange, então também protesto Isso. em Araucária, 5 horas da tarde. Obrigada pela sua informação aqui pra gente. Portanto, Araucária também se movimentando. Olha lá, mais uma, Lu. Mais gente participando. Pode atender que eu vou falando aqui. O Alisson Festa participando com a gente diz que é golpe.
A Solange acabou de ligar dizendo que é hoje. É hoje, manifestação em Araucária, 5 horas da tarde, portanto, a Araucária também vai para as ruas. Nossa pergunta do dia para você, nosso ouvinte, é essa que eu acabei de dizer. O que você pensa da repressão que está sendo feita aos partidos políticos de se fazerem representar com bandeiras nas ruas? Vou ler mais uma aqui antes de ir para outras participações. Eu tenho aqui a participação pelo Facebook da Sônia Marques. Ela diz o seguinte: os partidos perderam o time, já passou a época deles se manifestarem. Tem várias opiniões, daqui a pouquinho eu leio outras. Vamos agora a Porto Alegre. Protestos no Brasil são destaque na mídia mundial e revelam o descaso social com os partidos políticos. É o que diz a Denise de Roque, direto de Porto Alegre. Ainda é cedo para avaliar os efeitos a longo prazo da onda de manifestações que tem acontecido no Brasil, mas já é possível interpretar alguns sinais. Um dos mais evidentes é o caráter apartidário e o pedido para que partidos fiquem de fora dos protestos. Para a cientista política, professora da URGS, Célia Pinto, isto demonstra que as pessoas não estão se sentindo representadas pelos partidos. Eu acho que os partidos políticos estão extremamente distantes. Os partidos políticos, aqueles que eram mais à esquerda, estavam mais preocupados com as questões sociais, com as questões de comportamento, abandonaram completamente essas posturas. Então eu acho que é uma distância muito grande entre os partidos políticos e principalmente os jovens. Mas, por outro lado, a postura não partidária é muito perigosa, porque os partidos políticos eles têm de se transformar, eles têm de se reformarem, eles têm de se recriarem, mas eles precisam existir sob o tema da democracia, não existir. Outro ponto que ela ressalta é que governos são criticados independente da sua orientação ideológica, o que leva a professora a não acreditar que o movimento evolua para um fora Dilma, como alguns chegaram a postar nas redes sociais. Eu não vejo a possibilidade desse movimento se tornar um movimento anti-governo federal, porque ele é anti-governo em geral. Porque os municípios, os estados que têm passagens, por exemplo, as passagens estão na mão do PT, do PMDB, do PSDB, do PP. Houve vitórias em torno do motivo original dos protestos, a reclamação contra o preço do transporte público. Mas agora, para onde vai o movimento? Célia Pinto considera difícil estabelecer porque o movimento é heterogêneo, composto por muitos grupos. Como não há muitos movimentos, há muitos grupos, eu acho que cada vez essas demandas serão diferenciadas. Isso é importante, porque isso dá um quadro claro de quem são esses jovens, o que eles estão querendo, o que eles estão precisando, o que o Estado, o que a sociedade não está dando a eles. A professora Célia Pinto acredita que os governos ainda não sabem exatamente como lidar com esta nova mobilização popular e que até os veículos de comunicação estão cautelosos sobre como se posicionar diante do que acontece. A demanda por transporte mais barato foi relativamente fácil de atender, mas outros pedidos estão por vir. A cientista política da URGS aponta as queixas com os gastos da Copa do Mundo como outro fator de insatisfação que tem crescido e pode despontar. No entanto, ela considera provável que o ânimo dos protestos diminua com o passar das semanas. Se isto acontecer, tende a influir menos no resultado das eleições do ano que vem. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Denise de Roque. Vida News. E uma informação ainda sobre as manifestações. A Gari Cleonice Vieira de Moraes, de 54 anos, morreu na manhã de hoje em Belém do Pará após ter inalado gás lacrimogênio lançado pela Polícia Militar durante confronto com manifestantes no dia anterior. Ela é a segunda morte decorrente da escalada de protestos que começou há 2 semanas. Aliás, não é por causa dos protestos, gente, é bom a gente dizer, é por causa até da repressão a esses protestos de uma forma generalizada. A vítima trabalhava na limpeza noturna no centro de Belém. Ontem, durante a radicalização dos protestos em frente à prefeitura da cidade, Cleonice e outros trabalhadores se protegeram dentro do monumento de um bonde restaurado para visitação turística da cidade. É a informação que traz agora Folha Online. Infelizmente, mais uma morte, então, já registrada.
Vamos agora a mais informações. Você quer falar, Léo? É da Jandira que ligou pra gente aqui. Pode falar. Ela registrou a participação dela, falou que ela não concorda com os partidos políticos, né? E sim com os políticos, ir pra rua ajudar o povo a manifestar. Ia ser bom ver os políticos na rua, realmente. Já que você falou da opinião da Jandira, eu vou ler também, então, rapidinho, mais algumas opiniões aqui. O Silvano Ponchielli diz o seguinte: eles querem pegar a carona nas manifestações, os partidos políticos. Agora não precisamos deles. E você está vendo isso de um cara que pertence a uma agremiação política, diz o Silvano. O Emerson Farias diz o seguinte: tivemos a oportunidade de nos representar, de brigar pela população. E o que fizeram? Nada, a não ser se preocupar com a eleição seguinte, é o que diz o Emerson Farias. O Floriano Júnior, participando com a gente, diz: eles, como sempre, estão querendo surfar na onda. São aproveitadores. O grande câncer do país são esses partidos, com seus conchavos políticos em busca de cargos e vantagens. E tenho certeza que muitos ainda irão apresentar as manifestações para colocarem em seus horários gratuitos e posarem de heróis. Infelizmente é verdade, Floriano. O Ciro Novaes, também participando com a gente, diz: os vermelhinhos foram mal recebidos, o que mostra que fracassou a tentativa de pegar carona no movimento que tem como principal alvo de críticas a própria legenda e o governo inoperante que apoiam, diz ele. A Valéria França diz: acho hilário analisar de forma como a pergunta foi feita. O Urian Tissaran diz que é uma palhaçada a repressão aos partidos políticos. O Ricardo Faria diz: o movimento é da população e não de um partido político. Os partidos apenas aproveitariam a onda para a divulgação de seus nomes e números com a intenção de chegar ao poder. Sem partido pelo Brasil. É a opinião dele, daqui a pouquinho eu leio outras opiniões. Vamos agora a Brasília de novo. Após as manifestações, a Câmara decidiu adiar a votação da PEC 37. Acompanhe com Sérgio Vieira. E o medo. É verdade. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, chegou a marcar a data de 26 de junho, a próxima quarta-feira, para a votação da PEC 37. No entanto, o exame da matéria foi adiado e não existe mais a previsão de quando deverá retornar à pauta. A PEC 37, de autoria do deputado Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão, concentra nas polícias federal e civil o poder de investigar crimes, retirando essa atribuição do Ministério Público. A proposta tem sido um dos principais alvos das manifestações que tomaram conta do país nas últimas semanas, com críticas de que favorece a impunidade e dificulta o combate à corrupção. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou o adiamento da votação. Quem sabe se não adiar para acalmar, deixa esse povo voltar para casa e aí vão trazer de volta a PEC 37. Eu temo isso, o que seria uma traição, uma grande traição à juventude brasileira. Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, também manifestou que preferia ver a proposta rejeitada. Amarelaram lá na Câmara. Eles estão com medo do povo e vão retirar a PEC. Cada um tem que mostrar a sua cara. Também o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, acredita que a Câmara preferiu pôr panos quentes na discussão do que enfrentá-la. Se colocou na pauta para votar, tinha que ser votado e rejeitado e sepultada. Não é adiando a discussão, fugindo da pressão das ruas, correndo da pressão das ruas, que se responde o que vem das ruas. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acredita que a Câmara só tomou essa decisão por causa da pressão popular. Já é uma reação à movimentação das ruas que não quer a aprovação dessa PEC. Essa é uma das bandeiras mais fortes da população, porque reduz os poderes de investigação do Ministério Público e, com isso, reduz a capacidade de combate à corrupção. Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defende que a PEC 37 seja barrada, mas acredita que o Congresso Nacional deveria trabalhar em conjunto com o Ministério da Justiça para redefinir as atribuições das polícias e do Ministério Público. Tirar uma comissão com membros do Senado, da Câmara e do Ministério da Justiça e que busque organizar ou colocar regra nas instituições. A PEC 37 deve ser analisada pela Câmara dos Deputados e, se aprovada, será encaminhada ao Senado. Da Rádio Senado, Sérgio Vieira. Vida News. Com certeza, como diz o senador, é apenas uma tentativa de tirar o foco, porque a população está nas ruas. Imagine se eles votassem a favor da PEC 37 com a população nas ruas em Brasília. Tinha que deixar assim na pauta de votação e tinha que derrubar a PEC. Cadê o papel de vocês, senadores? 3h31, 3h31, e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, o que você pensa da repressão que está sendo feita aos partidos políticos de se fazerem representar com bandeiras nas ruas?
A Valéria França diz: na democracia, como direito adquirido com a participação e abertura de manifestação para todos, mas percebo que algumas bandeiras por sua ideologia ou força de movimento agem de forma mais violenta ou até anarquistas. O João Belo, também participando, diz: todos têm que ser respeitados. O Bruno Antony, participando com a gente, fala: o movimento nasceu como um movimento político. Essa é para o mal informado. O movimento escreveu toda a nota repudiando o ato de impedir manifestações políticas, porque foram os vermelhinhos, mais o MPL, o movimento que iniciou toda essa discussão e que achou justo excluí-los agora. Eu sou contra o movimento como um todo, pois é muito genérico. Não é pelos 20 centavos, mas sim pelo todo o mal ocorrido no mundo, concluindo é injusto excluí-los, mas é cômico. É o que diz o Bruno Antony, também participando aqui com a gente. Tem outras participações, o Luiz Guilherme Todeschi, ele diz: veja as palavras do senador Cristóvão Buarque. Antes de acusarmos o vandalismo deles, é preciso nos perguntarmos onde erramos. Antes de acharmos e chamarmos de vândalos, é preciso admitirmos que nós somos vândalos ainda maiores. Nós, políticos, vandalizamos a saúde pública, vandalizamos a Constituição, vandalizamos a segurança pública e, o mais grave, vandalizamos a educação deste país. Quando dizem que no Brasil as crianças foram violentas na escola, eu digo: as crianças são pacíficas demais diante da violência da própria escola sobre elas. E o mesmo eu digo desses que estão quebrando as vidraças do Itamaraty. Se em meio a uma multidão de manifestantes pacíficos, um pequeno grupo faz isso, é porque matamos os sonhos da maioria dos nossos jovens e provocamos a ira dos outros. Nós, políticos, colaboramos para este casamento perigoso entre o sonho morto e a raiva viva dos nossos jovens. Se não nos perguntarmos onde erramos, não vamos parar com estes vândalos menores e muito menos com o vandalismo maior, que é toda a política social brasileira. Nossa, que forte o que disse o Cristóvão Buarque. Esse senador realmente é diferenciado. E o Luiz Guilherme Todeschi continua: pena que os políticos como ele estejam em extinção. Por falar em políticos, 3h34. Vida News. Entrevista. As manifestações em todo o Brasil assustaram parte dos políticos brasileiros. Alguns até disseram que as vaias e as manifestações eram para todos os políticos. Hoje, aqui ao meu lado, está o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Senador, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, um prazer é meu. Bom, senador, como é que o senhor está vendo todas essas manifestações no Brasil, especialmente também aqui no estado do Paraná, onde no Paraná as manifestações acontecem pacificamente? Com alegria. É evidente que é desagradável ver que movimentações apresentam atos de vandalismo, de violência, mas isso é mínimo, é 0,01% daqueles que estão nas ruas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas avaliaram ontem cerca de 1 milhão de pessoas. Os vândalos são poucos, né? Acabam sendo presos 3, 6, 10. 4, 5, enfim. Mas isso mostra o despertar de uma nação, né? O Brasil estava anestesiado. A corrupção foi banalizada, os escândalos aconteciam e ninguém mais dava bola para isso. Um sistema corrupto implantado, né, eu chamo de balcão de negócios, uma relação de promiscuidade entre os poderes, o povo pagando imposto para alimentar os chupins da República, os mensaleiros, os sanguessugas, os gafanhotos. Então, essa exploração, aí vem a organização da Copa do Mundo, é um roubo só, um roubo continuado, um assalto. Estão gastando nesta Copa do Mundo mais do que se gastou nas últimas 3 Copas somadas. Por que o Brasil tem que gastar mais do que em 3 Copas do Mundo somadas? É roubo, estão assaltando. Isso tudo foi mexendo com a consciência do brasileiro. As insatisfações foram se acumulando. De um lado, a ostentação para a realização de uma Copa do Mundo e do outro lado a pobreza exposta nos corredores dos hospitais, com as pessoas amontoadas umas sobre as outras, esperando pelo atendimento que não chega. Que muitas vezes não vem. Chegando à morte antes. Isso tudo foi despertando a consciência dos jovens brasileiros que resolveram ir para as ruas manifestar sua indignação. Então a represa foi enchendo
transbordou e arrebentou a barragem. Agora é preciso ver onde vai parar senador, isso. Exatamente. O que acontece agora? Será que vem uma revolução por aí ou não? Eu acho que o governo tem que assumir o compromisso da mudança já. Mas a mudança virá com as eleições, certamente. Acho que a destruição desse modelo, né? Eu pergunto sempre, quantos políticos no Brasil combatem esse modelo? O modelo do balcão, do balcão de negócios. São eu não vejo ninguém. Era isso que eu queria perguntar também. Eu vejo o senhor falando lá sozinho, praticamente. Eu bato nisso sozinho sempre. Os outros assimilaram o modelo. Ele se tornou suprapartidário, não é só do PT mais. Ele foi transplantado para todos os estados, ou quase todos, e muitos municípios. Esse modelo destrói o Brasil. Por isso que o Brasil é o último colocado em crescimento econômico na América Latina. Nós já chegamos a perder para o Haiti em crescimento econômico. Que é um absurdo. Isso é humilhante para o Brasil, mas o povo estava satisfeito, achando que o Brasil estava crescendo muito. Eu de vez em quando vejo programa esportivo, porque eu gosto muito, né? Então, cronista esportivo dizendo o seguinte: não, o futebol do Brasil está melhorando, está repatriando atletas, porque a nossa economia está crescendo muito. Crescendo coisa nenhuma. Isso tudo era da propaganda do governo. O governo cooptou as grandes empresas que fazem propaganda também na TV, no rádio, e essas empresas também faziam essa propaganda ufanista. Isso tudo foi sendo embutido na consciência dos brasileiros, ficaram paralisados, atônitos, achando que estavam vivendo num paraíso, e de repente descobriu-se que isso era tudo mentira. Uma mentira repetida muitas vezes para se tornar verdade. O marketing, né? Exatamente, do Hitler se tornava realidade. Isso foi feito no Brasil. Bom, o povo acordou, agora os políticos As redes sociais fizeram também muito sua parte com relação a isso. Será que os políticos acordaram? Não é? Eu até fui chamado de oportunista agora nas redes sociais, porque comecei a enaltecer esse movimento. Mas eu oportunista, eu não cheguei agora. Eu estou há 10 anos batendo, repetindo esse discurso, dizendo que temos que destruir esse modelo, né? Até quando houve o julgamento do mensalão, eu fiz um discurso no Senado e repeti muitas vezes, dizendo o seguinte: os mensaleiros estão condenados, mas nós precisamos condenar o modelo, esse sistema promíscuo do balcão de negócios. É isso que precisa ser condenado. O grande problema é que o povo cansou, talvez também, senador, dos políticos brasileiros, porque nada estava acontecendo, apesar de ter uma voz ou outra, eu conto com o senhor, conto com o senador Cristóvão Buarque, uma voz ou outra diferente no Senado, no Congresso Nacional, normalmente não se via realmente algo efetivo. Porque esse modelo é avassalador, ele vai cooptando, né? O governo cooptou todos os partidos praticamente. Ficaram 3 partidos na oposição. Na oposição nós temos no Brasil só o PSDB, o DEM e o PPS. Só 3 partidos. Que em muitos estados também promoveram corrupção. Exatamente. E acabou fazendo com que o povo nem acreditasse mais em partidos. Que na verdade são oposição em Brasília, mas em muitos estados são situação. Como é o caso do Paraná. Exato. E essa promiscuidade toda fez com que nós tivéssemos no Congresso a menor oposição da história, a mais limitada oposição da história. No Senado nós temos 15 senadores de oposição apenas, mas quantos desses 15 abrem a boca para fazer oposição, para esse enfrentamento, né? Quantos conseguem conjugar o verbo corromper ou tem dicção para pronunciar a palavra corrupção? Quantos têm coragem de dizer que esse governo é corrupto, que esse modelo é corrupto, que esse modelo destrói as esperanças do Brasil, porque ele limita a capacidade de investir do Estado e, com isso, a saúde pública é um caos, a educação está em retrocesso, segurança pública é uma lástima, há um apagão logístico que dá um prejuízo de 83 bilhões de dólares por ano aos produtores brasileiros. Então, nós estamos numa má fase, o Brasil está mal, crescendo muito pouco, então tem que mudar. Por isso que as pessoas estão nas ruas. Imaginavam alguns que esse povo foi para as ruas por causa de 0,20 centavos. Todo mundo deu a redução e não parou. A manifestação continua. Coisa nenhuma, é muito mais, não é só isso. Transporte público é importante, é também, mas não é só, né? Temos aí corrupção,
temos aí essa tentativa de consagrar impunidade quando se fala aprovar a PEC 37, quando se fala em PEC 37, tem muitas pessoas que não sabem o que é, mas sabem que é impedir a investigação. Pelo menos dos políticos, dos policiais, através do Ministério Público. Exatamente. Então, não é só, neste caso, nós estaríamos favorecendo os bandidos marginais, os criminosos, esses gafanhotos, esses sanguessugas da política, da administração pública. Então, por isso se combate a PEC 37, que é uma proposta de emenda à Constituição. Eu tenho muita esperança de que essa não passa, essa não vai passar. Bom, se depender da população, não passa mesmo. Senador, eu gostaria de agradecer sua presença hoje aqui. Uma boa tarde para o senhor. Eu é que agradeço, obrigado, boa tarde. E os aplausos àqueles que pacificamente vão para as ruas protestar. Isso é democracia. E nós temos que fazer a leitura correta do que o povo está escrevendo nas ruas do Brasil. Um abraço a todos. Um abraço. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Giro de reportagem. E continuamos falando de manifestações. Agora vamos a Campo Largo. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. 2 manifestações estão marcadas para os próximos dias em Campo Largo. Uma amanhã e outra na segunda-feira. A manifestação pacífica em prol das melhorias do Brasil acontece amanhã às 11 horas na Praça do Museu, centro da cidade. Os manifestantes irão se encontrar na Praça do Museu às 11 horas, onde, segundo os organizadores, ficarão até 11h20. Em seguida, os manifestantes caminharão pelo calçadão até a Praça da Matriz e depois seguem para a Prefeitura. Os organizadores frisam que é uma manifestação pacífica e pedem que os manifestantes levem bandeiras, apitos e cartazes. Já a manifestação O Gigante Acordou Campo Largo acontecerá na segunda-feira às 18 horas. Os organizadores convidam a todos para se reunir na segunda-feira às 18 horas na Praça do Museu e juntos caminhar até a sessão da Câmara de Vereadores, que começa às 19 e protestar diretamente no local. Cerca de 2.000 manifestantes são esperados nas 2 manifestações. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Rapidinho aqui, vou ler algumas participações hoje da nossa pergunta do dia. Hoje eu perguntei para você o que você pensa de tirarem os partidos políticos das manifestações usando as bandeiras, como alguns estavam fazendo. Eu tenho aqui a participação da Paula Borges pelo Torpedinho. Ela diz o seguinte: a manifestação é livre, você carrega a bandeira que quiser, mas acho que no momento a luta é por nossos direitos e contra a corrupção, independente de partido. Vamos para as ruas, beijo, é o que diz ela. O Thiago Lucina participando com a gente diz que está ouvindo e queria mandar um abraço especial hoje para o Ciro. E falar em abraço especial, quero mandar um abraço especial para o André Vozão, nosso ouvinte lá de Cascavel, que hoje faz aniversário. Também participando com a gente, a própria Paula Borges diz: Lu, existem boatos que os motoristas de ônibus vão parar por 1 hora hoje. Você tem essa confirmação? Olha, Paula, o Ciro tem mais informações aqui para te dar, Ciro. A gente tá ligando direto pro Sindimoc lá, toca, ninguém atende. Também tô ligando pro presidente. Estão em reunião, Sindimoc. então. Estão em reunião, com certeza, que o celular dele também toca e também não tá atendendo. E qual é a... O presidente Anderson, no caso, né? E qual é a reivindicação, será? Boa pergunta, cara. É o que a gente precisa saber. Eles pararam já esses tempos por 1 hora por conta da segurança, da falta de segurança nos ônibus. Mas é interessante que eu tava vendo no site deles ali, eles estão mostrando, tem foto de tubo, aqueles tubos de ligeirinho, com cobertor em cima, com uma lona em cima para não cair água nos cobradores. Realmente tá então talvez esteja realmente precária a situação dos cobradores. Vamos esperar para ver. Podia aproveitar, né, Lu? Já paravam os motoristas e cobradores, a polícia parava para também. Tudo, vamos parar o Brasil, é isso? Os bancários, os vigilantes, tudo, para tudo. Só que o problema é que para a polícia, para a vigilante, os bandidos não param, né? É verdade. Infelizmente, a Adélia do Bigorrilho ligou pra cá dizendo: dá parabéns pra Lu, obrigada, e continue entrevistando gente de bem, como é o senador Álvaro Dias. É a opinião da dona Adélia. Um abraço pra senhora Adélia. E o Murilo Pietrochinski diz o seguinte: pergunta pro Álvaro Dias se ele fosse governador hoje, se ele ia mandar a polícia bater nos protestantes como fez com os professores. É o questionamento também do nosso colega Murilo
Pietruszinski. Neste momento, 3h48, vamos a mais informações de Brasília. As crianças participam da onda de protestos no país. Adriana. Crianças do Brasil inteiro também vão entrar na onda de protestos que tomou conta do país nos últimos dias. Com receio das situações de perigo para os pequenos, muitas mães que gostariam de participar desses movimentos preferiram ficar em casa. Mas a vontade de lutar por melhores condições de vida fez com que as famílias se organizassem pelas redes sociais para propor manifestações mais do que pacíficas, lúdicas e divertidas para as crianças. Há eventos marcados para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, entre outras cidades. Em Brasília serão 2 eventos. O primeiro, neste domingo, dia 23, será um grande piquenique no gramado em frente ao Congresso Nacional, marcado para começar às 10 horas da manhã. Segundo Raquel Fusaro, organizadora do movimento, o objetivo é ocupar o espaço que é das crianças por direito e mostrar com um ato simbólico que elas também participam do momento político do país. Tragam tintas na cor da bandeira do Brasil, tragam cartolinas, canetas para a gente poder colocar nossas crianças pintando, confeccionando a bandeira do Brasil. A ideia é desmistificar, trocar a ideia de que reivindicações, protestos é sinônimo de bagunça e de desordem. Vamos mostrar para as nossas crianças que é sinônimo de cidadania e de um povo politizado. O outro evento, marcado para o próximo domingo, dia 30, será uma passeata, que deve começar às 9 horas da manhã no Castelinho do Parque da cidade. Os pequenos devem protestar a bordo de seus carrinhos, velotróis, bicicletas e slings. De acordo com uma das organizadoras da Marcha das Crianças por um Brasil Melhor, Ana Laura Cartacho, a ideia é ensinar aos filhos que cidadania se aprende de pequeno. Eu tenho um filho de 6 anos e eu conversei muito com ele sobre o que estava acontecendo, assim, na realidade dele. E ele ficou assustado e, ao mesmo tempo, interessado em saber o que estava acontecendo, assim. Ele falou coisas para mim como melhoria no transporte público, educação para as crianças, que eu não esperava tanta receptividade dele, assim. Então, eu acho que é isso, é despertar esse interesse neles, porque no futuro isso é deles, né? Isso tudo é deles. Então, eu acho que tem que começar de agora. Para os 2 eventos, a recomendação é ir vestido de branco, levar cartazes, lanche, protetor solar, boné e muita água. Outra orientação importante é identificar as crianças com o nome e telefone dos responsáveis para evitar que elas se percam no movimento. A programação das manifestações infantis pelo país pode ser consultada no portal da EBC, ebc.com.br/infantil, na editoria Para Paz. De Brasília, Adriana Franzin. Vida News. E das informações de Brasília, agora voltamos às informações aqui do estado, com Ciro Júnior. Uma mulher de cerca de 60 anos foi atacada por um cachorro pitbull na área central de Ibiporã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Darcy Maria Boltieri Cordeiro teve ferimentos por todo o corpo, principalmente na cabeça, tórax e abdômen. A idosa perdeu muito sangue e foi levada em estado grave para o Hospital Cristo Rei. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. Neste momento, 3h52. Crônicas. Vida News. Cumprindo a promessa feita pelo presidente do PT, Rui Falcão, que em comunicado distribuído à imprensa informou que militantes do partido participariam da grande manifestação marcada para esta quinta-feira em várias cidades brasileiras. Petistas foram xingados e hostilizados por integrantes do movimento que protesta também contra a degradação moral do governo. Portando bandeiras e vestindo camisetas com a insígnia do partido, os petistas foram pessimamente recebidos, o que mostra que fracassou a tentativa de pegar carona no movimento que tem como principal alvo de críticas a própria legenda e o governo inoperante do PT, que, temendo as reticências dos protestos, decidiu cancelar pelo menos 2 das viagens oficiais agendadas pela presidente para os próximos dias, Japão e para a Bahia. A ousadia de Rui Falcão evidencia a desfaçatez como partido que obedece a todas as ordens do fugitivo Luiz Inácio da Silva, trata a população
cansada dos desmandos oficiais e cada vez mais indignada com a situação do país, cuja economia se esgueira sobre o despenhamento da crise. Os brasileiros de bem que participam dos protestos devem mesmo impedir a infiltração de integrantes de qualquer partido, especialmente do partido político responsável pelo período mais corrupto da história nacional. E não me venham dizer que não é. Não sem antes apontar o dedo na direção das inúmeras transgressões cometidas por um agrupamento político, que tem todos os requisitos para ser considerado uma quadrilha. Lula, que encomendou os primeiros protestos com o objetivo de encurralar politicamente o governador Geraldo Alckmin, até porque o objetivo do PT é tomar de assalto o Palácio dos Bandeirantes, é claro. Precisa ser alçado ao patíbulo da culpa, pois é inimaginável que um ex-presidente, que ainda deve explicações sobre escândalos de corrupções, transforme o país em capitania hereditária, como se o Brasil não tivesse um ordenamento jurídico e nada que pudesse até levá-lo à prisão. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Entrevista. E essa semana a gente divulgou os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios de 2011, que foi divulgado pelo IBGE na semana passada, mostrando que a proporção de pessoas que usam a internet passou de 20,9% para 46,5%. Para a gente ficam vagos os dados, apesar que a gente só fica sabendo de fato que na realidade aumentou em muito a utilização da internet. Mas vamos esmiuçar esses dados agora conversando com o professor da Estácio, o Diniz Fiore. Ele é especializado em e-commerce e também marketing digital. Professor, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vida News. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu gostaria de saber do senhor como foi essa mudança. A inclusão digital realmente está acontecendo no Brasil? Dá para dizer isso? Sim, a gente pode ver isso até no resultado das ruas, né? Hoje nós temos verdade. Aí as manifestações e muitas, talvez o principal fomentador das manifestações são as redes sociais, que provém do advento da internet, né? Hoje a classe C, a gente pode falar que já tem uma boa adesão à internet. Isso significa, então, que a população ela começa a poder fazer tudo hoje em dia através da internet. Ela pode tentar um emprego, ela tem suas relações de amizade e também até mobilizações nacionais como as que estão acontecendo da semana passada para cá. Sim, a internet e as redes sociais são um grande veículo mobilizador. É comum achar os fãs do Neymar na internet, os fãs do... É verdade. os fãs de qualquer artista, e assim as pessoas se mobilizam. E isso talvez tenha fomentado essas mobilizações, essas manifestações, que juntaram pessoas com interesses comuns. O que faz ainda com que a população nem toda possa ter acesso à internet? Falta realmente investimento dos governos? O que está faltando para que a gente tenha uma cobertura de 70%, 80%? Sim, o Brasil, assim, existe uma grande, na verdade, uma má distribuição. A gente mora numa cidade, uma capital de um estado rico, que é Curitiba, então a gente não tem essa percepção. A maioria das pessoas que se relacionam com a gente, de alguma forma, tem acesso à internet. Mas uma pessoa que mora numa cidade do interior e de um estado, se for do norte ou no nordeste do Brasil, possivelmente essa pessoa não tem acesso à internet. Então, o grande gap, a grande lacuna que o Brasil precisa sanar é a mesma lacuna o mesmo problema que envolve com moradias, com distribuição de renda. Está muito concentrado em grandes centros. Cidades grandes, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, não sofrem hoje com a falta de internet. No entanto, o interior do Brasil ainda é muito precário. Bom, dá para dizer hoje que se nós temos 40%, é pouco menos do que metade da população brasileira. Isso seria suficiente para mudar o Brasil, por exemplo, para eleger um presidente da República? É claro que a gente precisa de 50% mais um, mas 40% é um volume grande de pessoas. Sim, é um volume grande quando a gente fala 40% da população, a gente não pode esquecer que uma parte dessa população ainda são crianças, né? São pessoas aí de repente menos que 15 anos, 12 anos. Hoje em dia os adolescentes também estão cada vez mais ligados à internet. Sim, os adolescentes são talvez a grande parcela da internet, né? A faixa de 12 a 15 anos são as pessoas que mais ficam na internet. Por mais tempo. Internet, por mais tempo.
Então, existe também uma parcela da população que tem um pouco mais de idade, né, que não tem acesso à internet, não é às vezes por uma questão financeira. É uma questão que não teve o hábito de usar a internet a vida toda. Todo mundo deve conhecer uma pessoa, um tio, uma avó, uma tia que não gosta da internet. Não é porque não tem um computador em casa que não usa. Então, existe uma parcela da população que realmente é mais difícil de atingir, que culturalmente nunca usou internet e não é depois de uma certa idade que vai passar a usar. Mas o grande desafio do governo é justamente fazer com que pessoas de populações mais carentes tenham esse acesso. Mas a tua pergunta que você fez é se essa porcentagem dá para mudar o país, se dá para fazer uma mobilização, eleger um governo. Acho que a maior prova disso está nas ruas, né? Hoje a gente vê, a população já está se mobilizando, conseguindo alguns avanços, e acredito que vem muita coisa boa ainda pela frente, assim. Pelo menos houve um despertar, né? A internet ajudou a fomentar um despertar para uma mobilização como Sim. essa, importantíssima para o Brasil. As pessoas estão começando a descobrir seus direitos. O senhor é especializado em marketing digital, eu vou passar para esse lado um pouquinho também. Como é que está hoje o marketing digital? Estão descobrindo cada vez mais aqui no Brasil? Fora do Brasil já é, digamos assim, corrente, né? Já é quase moda, né? Marketing digital acontece em todos os lugares. Aqui ainda é incipiente, já tem crescimento. Como é que está a situação? Eu vejo que as empresas, falando com o lado de empresas, as empresas hoje aproveitam muito já do marketing digital. Tem alguns e-commerces funcionando? Sim, tem muitos e-commerces. Inclusive, Curitiba é um polo de e-commerce. Curitiba é a segunda cidade do Brasil em e-commerce. É a segunda? Perde somente para São Paulo. Ganha de grandes centros como Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem muito mais população. No entanto, em números de negócios eletrônicos, Curitiba é maior. Então, o número de e-commerces aqui é muito grande. Já é um polo educacional há muito tempo, né? Curitiba é uma cidade universitária, então é um polo tecnológico também, e isso incentiva as mídias, o e-commerce. Hoje a cidade de Curitiba está muito bem servida no sentido de servidores, de empresas, de trabalhadores. Então, aqui em Curitiba o marketing digital, de modo geral, está bem fomentado, sabe? Mas ainda, marketing digital é muito novo. É verdade. E é novo para todo mundo. Quando a gente fala é muito novo, você fala, você é especialista em marketing digital. Se você ficar 6 meses sem estudar no marketing, se a internet ficar 6 meses, né? Se ficar 6 meses sem utilizar a internet, você já não sabe mais nada. Aliás, os computadores, você vai comprar um moderníssimo, daqui a um ano ele já está ultrapassado. Sim, os equipamentos, os computadores, as ferramentas, os softwares, todos mudam. E você já não sabe mais o que está acontecendo. Então, muda muita coisa. E as empresas, do modo geral, ainda não sabem o que isso vai dar. Foi feita uma pesquisa recente com os 50 maiores diretores de marketing de grandes empresas, de multinacionais, e a pergunta foi: qual o maior desafio do marketing hoje? E a maior resposta deles era exatamente essa: o marketing digital. Nós não sabemos o que fazer com o marketing digital, porque pela primeira vez o consumidor tem a oportunidade de frente com a empresa, estabelecer seus direitos. E isso, até um pouco tempo atrás, não acontecia. Não acontecia de uma forma tão direta, pelo menos. E existe muito medo ainda de golpes e tudo mais através de compras na internet. Como saber exatamente se a empresa que você está se servindo é uma empresa idônea? Sim, hoje existem várias ferramentas, vários mecanismos, existem vários sites na internet, inclusive de reclamação. Como o Reclame Aqui, que é famosíssimo. Como o Reclame Aqui é talvez o principal. Então, vale você, antes de fazer uma compra na internet, buscar esses órgãos, esses sites, buscar mesmo nas redes sociais, procurar, se você... Para quem utiliza redes sociais, se você perguntar no Facebook, perguntar no Twitter, quero comprar na empresa tal, alguém já comprou, é muito provável que alguém vai se manifestar e vai falar, não, comprei, recebi, ou não recebi, recebi, mas demorou, alguma coisa do gênero. Então funciona, hoje a própria internet fornece condições de você avaliar se uma empresa, ela tem uma boa garantia, né, se ela tem uma boa índole ou não. Não. Como é que o senhor vê o marketing multimídia? Multinível, desculpa. O MMM. O marketing multinível. Então, o marketing multinível, na verdade, é uma estratégia de marketing. Então, por exemplo, existe uma empresa que talvez seja mais famosa em marketing multinível a nível mundial, que é a Herbalife, está aí há muitos anos, utiliza esse mecanismo.
No entanto, existem, principalmente agora até pela internet, surgindo várias outras empresas de marketing multinível. Eu não vou nem citar números de empresas, eu só peço o cuidado dos ouvintes, né, que existem muito marketing multinível que de repente não tem um plano de negócios apoiado num produto. E às vezes isso é a popular pirâmide. Então, na verdade, precisa ter o produto que se venda, né? Que pode ser um produto de bem de consumo ou de serviço. O marketing multinível por si é uma estratégia de marketing. Ele é uma estratégia que a empresa adotou como uma distribuição de seus produtos, com seus serviços. Então, teoricamente, ele não tem nada que o desabone. Existe um plano de negócios por trás disso. O que acontece na prática, como em todos os outros segmentos, é que algumas empresas se aproveitam de uma determinada situação e da boa fé do povo para construir um negócio que não é tão sustentável assim. E por isso muitas acabam falindo. A popular pirâmide, né? Existem algumas empresas de marketing multinível que, na verdade, são muito mais pirâmides, né? Mas não dá para generalizar também, Não, eu nem sei, não conheço a fundo quais são essas empresas, mas nem sei assim, quais são boas, quais são ruins. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Por exemplo, assim, nos Estados Unidos, os marketing multiníveis existem até em bancos, existem empresas grandes. Se não me engano, eu vi uma pesquisa que 70% dos grandes negócios lá também usam muito esse estilo de marketing. Por que no Brasil esse negócio não pega? Talvez por causa do medo, ou talvez até de golpistas que já fizeram muito acontecer aqui. Outro exemplo que eu dou é a Amway. A Amway nos Estados Unidos pegou, é super forte, e no Brasil, se eu não me engano, morreu. Aqui não foi para frente, muita gente fala de negócio de multinível e já fala, tipo Amway eu não quero. O que se dá para explicar sobre isso? Primeiro, assim, o comportamento até do consumidor. O americano, por excelência, ele gosta de jogo. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos ela tem muito mais fomento do que aqui no Brasil. As pessoas gostam do risco. E algumas empresas, volto a falar, não todas, né, mas algumas empresas de marketing multinível existe um certo risco. Que nem você falou da Amway. A Amway foi talvez a principal empresa de marketing multinível nos Estados Unidos, e a Amway lá nos Estados Unidos quebrou. Então, a Amway quebrou nos Estados Unidos também. Então, quebrou no Brasil também. Então, isso, a certo ponto, deixou os investidores, deixou as pessoas que gostam desse tipo com medo. Mas, como você falou, existem bancos, existem seguradoras, existem empresas de telefonia, existem empresas de vários segmentos que utilizam como estratégia de venda o marketing multinível. É uma estratégia da empresa. Por exemplo, vou deixar de investir nos meios atuais de marketing, de divulgação, de mídia de massa, para me apoiar em marketing multinível. Uma estratégia. Também é possível, sem dúvida nenhuma. Bom, professor, eu gostaria de agradecer sua presença e participação aqui com a gente. Só para finalizar, com o andar da carruagem, o senhor acredita que o Brasil em breve vai ter um número maior de internautas, ou seja, de gente, principalmente no interior, naquelas cidades menores, na população mais carente? O senhor acredita que chega até lá? Quando? Dá para fazer algum tipo de previsão ou não? O Brasil, na verdade, tem uma grande lacuna a ser sanada aí, que é com o marketing, com a inclusão digital. Era projeto do PAC para a Copa do Mundo. Pois o Brasil mas não vai sair. O Brasil terá internet banda larga em todas as grandes cidades do interior e internet 4G nas capitais. Em Curitiba nós já temos a internet 4G, de repente com uma qualidade inferior que é a internet 4G nos outros países, mas já é um passo. Mas aí um desafio para os próximos governantes. A inclusão digital não dá para fugir da pauta, até das pautas de reivindicações aí das manifestações também. E acredito que não tem como o Brasil ficar fora de partir para essa inclusão digital. Não existe mais, não vamos fazer. Tem que fazer, não tem jeito mais. Assim, é que o Brasil, existe uma série de lacunas no Brasil, né? A gente sabe, né, que existem gargalos. Nossos portos não dão vazão, nossas estradas são ruins, nossos aeroportos são ruins. E também a inclusão digital também não é exceção dessas lacunas do Brasil. Professor, eu gostaria de agradecer muito sua presença hoje aqui. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Nós conversamos com o professor Diniz Fiori, ele que é professor da Estácio. Neste momento, 4h06. Vida News. Crônicas. O caráter. Bem, o caráter, né? Nossa, a gente fala tanto em caráter, né? Desde quando você nasce e depois a gente larga de lado e fica assim, uma coisa meio que pré-acadêmica, fica do ensino fundamental, médio e superior e fica por aí pelas palestras dos grandes palestrantes, né, sobre o caráter.
Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam nas trilhas de Deus. Havendo amor no seu coração, haverá firmeza de seu caráter. Havendo firmeza de caráter, haverá harmonia no lar. Havendo harmonia no lar, haverá ordem em seu país. Você veja como é complexo, né? E havendo ordem no país, haverá paz no mundo pela luta do homem com caráter. O caráter dá esplendor à nossa juventude e a toda a juventude futura, e respeito à velhice. Respeita a ti mesmo e terás um caráter nobre. Os homens de caráter firme são as colunas mestras. Cultivando nosso caráter, estamos cultivando o solo sobre o qual cresce a verdadeira civilização. A grandeza de um país não depende da extensão de seu território, não, mas do caráter de seu povo. Quer que eu repita? A grandeza de um país não depende da extensão de seu território, mas do caráter de seu povo. Um exemplo é o povo indiano, né? Um homem sem caráter, e outros, né? Um homem sem caráter é um covarde mascarado, um medíocre sem rumo, porque agrada a todos. Mas ele agrada por interesse, ele bate em suas costas, meu querido amigo, minha querida amiga, por interesses escusos por detrás dos panos, dos veludos vermelhos dos palácios. O caráter firme solidifica a alma, ele enche-a de luz divina, ele ilumina todo o ser, é uma chama ardente não de fogo, mas de vida, de amor, de coragem e de paz. Um caráter firme, nada se transforma numa luz no interior de sua alma. Ele se transforma numa luz no interior de sua alma e nada poderá destruí-lo. Um caráter firme se transforma no quê? Na luz eterna da sua vida. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra já após o programa Vida News, no site, aliás, no blog da Rede Mercosul de televisão, né? redemercosul.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br. Vida News. E hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre a retirada dos partidos políticos, das bandeiras, das manifestações. Vou ler rapidinho aqui algumas participações, não vai dar lá mesmo para ler todas, mas vou ler aqui. A Sá, que é a Andressa lá de Balsa Nova, ela diz o seguinte: se são reprimidos é porque não representam o povo. Se existisse um que representasse, certamente ele estaria lá. Aliás, teria tomado partido antes, diz ela. O Stalin Venet de Paranaguá diz nada a ver. Se não representam lá nos plenários, por que querem aparecer nas ruas? Isso é descaramento, diz ele. Essa manifestação é do povo, o povo que causou por causa desse governo ilusionista. Nossa, quase não consegui falar, que coisa! Que manipula até a popularidade da presidente da República. O Nilson Martins Lima diz: quem quer ter o direito de se expressar tem que aceitar o que os outros também se expressem. Essas são algumas das participações aqui com a gente. Tenho também a participação do Ciclista ao Vivo. Deixe esses partidos políticos aparecerem à vontade. Assim saberemos quem são os oportunistas realmente. E ele complementa dizendo: Álvaro Dias é o cara. José Moraes, Carlos Moraes, nosso amigo, diz o seguinte: bandeira só se for a do Coxa. Bom final de semana para vocês, diz ele. Nosso amigo José Carlos Moraes dizendo que bandeira de partido político de jeito nenhum. O Carlos Fernando Maza também participando com a gente. O Mazinha diz que os partidos são pagos, a população, ou melhor, os policiais militares são pagos para nos cuidar e não para o contrário. Ronaldo Brognoli participa: a lógica de combater o vandalismo é a tropa de choque. E o Rafael Borges também participando, é a última que eu vou ler hoje, diz que concorda no combate ao vandalismo. Então, que se combata também os outros do MST, da Via Campesina, dos outros movimentos sociais, já que vão combater desse modo, tem que combater
Todos os demais é a opinião do Rafael Boza Borges. 4h12, termina aqui mais uma edição do Vida News. Tchau, Léo. Tchau, Lu. Até segunda pra você. Até segunda. Um bom final de semana para todos vocês que estão na escuta. E até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3h. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. 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 Paraná.